Artigos de blog com ou sem profundidade, longos ou curtos? Eis a questão, né? Como já diria talvez Fábio Shakespeare, né? Não, tô brincando. Mas essa é uma dúvida recorrente, seja de profissionais quanto clientes de marketing digital. Essa dúvida, normalmente, ela é atrelada a quando você está fazendo alguma produção de conteúdo, às vezes tem até mesmo em e-book, tá? Mas eu vou focar aqui em artigo. É comum de você escutar, às vezes, profissionais e às vezes clientes falando: mas esse artigo não está muito pequeno, esse artigo não tem pouca profundidade. E aí tá a grande questão. Depende muito. E o detalhe que eu quero dizer aqui para você é que não necessariamente artigos menores, ou mais curtos ou menos profundos, são piores do que artigos mais longos ou mais profundos em um determinado tema. Você fala: não, como assim, Fábio? Um livro de 10 páginas pode ser melhor que um livro do que 100 páginas? Depende da finalidade. Se o livro, na verdade, você está comprando um livro para ter um checklist, talvez o de 10 páginas te atenda melhor do que um checklist de 100 páginas, que acaba sendo um super manual aí que talvez você não consiga fazer. E esse eu coloco algumas variáveis em cima dele. O primeiro que você precisa ter claro na sua cabeça é: a profundidade está servindo para a persona ou para você? Isso é muito comum quando um especialista, alguém contrata alguém para escrever conteúdo. É o caso de clientes que têm um conhecimento técnico e contratam uma agência, contratam um jornalista, contratam um freelancer ou terceirizam, né, de alguma forma com alguma empresa a criação de conteúdo. E quando ele lê, ele fala: mas está muito superficial, eu gostaria de mais detalhes técnicos. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando você não é especialista no assunto, você não domina na sua plenitude, você não vai conseguir dar profundidade. Então, primeiro passo, né? Quando você quiser algo realmente profundo, normalmente não dá para você terceirizar, a não ser que o terceirizado seja um especialista no assunto. Então ele não vai ser um especialista em conteúdo, mas vai ser um especialista técnico. Do outro lado, quando você tem um jornalista recebendo esse feedback, falando: ó, eu gostaria de mais profundidade, ele sabe a limitação dele. No máximo, ele vai conseguir entrevistar algum especialista e trazer o conhecimento para cá. Mas como que você olha na estratégia do marketing digital, na estratégia do inbound, na estratégia de SEO, essa questão, essa noia das pessoas de ter muita profundidade técnica ou não? Eu olho da seguinte maneira: a persona é o que importa. Para quem eu estou falando? A pessoa que eu estou falando é leiga no assunto ou ela é técnica? Então, por exemplo, se eu tenho um blog, vou citar um blog aqui para o meio jurídico. Então, eu estou fazendo um trabalho para uma advocacia, né? Uma empresa que vende serviços de advocacia. Para quem que eu vou escrever? Eu vou escrever normas técnicas referentes às leis e tudo mais. Desculpa a minha simplicidade aqui de falar sobre o tema, né? Eu não sou advogado, mas você tem a interpretação de leis e usar todos os pontos para colocar nos seus artigos. Você vai querer utilizar dessa informação ou você vai querer conversar com a sua persona, se for o caso, você vende o serviço para o público comum. O público comum não entende o jargão jurídico. Então faz sentido você ter o jargão jurídico? Ah, Fábio, mas tem que ter porque isso realmente me dá respaldo. Mas não me importa se te dá respaldo ou não. O que importa é, para a persona, para o seu público-alvo, é bom? Esse público espera consumir informação dessa linha? Ou vou citar um exemplo que eu estava procurando, né? Eu estava procurando informações sobre os tipos de categoria de empresas, simples, o lucro real, o lucro presumido e tudo mais. Cara, o que tem de gente discutindo entre contadores, blogs para contadores, é assim um absurdo. Tem umas siglas e o cara já vai botando as siglas e eu não entendia nada. Eu estava buscando a informação relacionada aos tipos de tributação existentes em uma empresa. E isso para mim era importante. E foi quando eu achei um site específico que ele explicava exatamente da maneira com que eu precisava, de uma maneira mais leiga. E esse site foi o que me atraiu. Então existiam os dois públicos, é o próprio contador, e aí a persona contador, com que um contador vai falar com o outro, eu quero atrair, por exemplo, o Conta Azul, ele fala muito com contadores, mas também fala com o público final, ele tem as duas linhas, né? Eu encontrei informações dos dois tipos dentro do site deles.
Então, ele está em um momento falando para contadores, que ele quer mais parceiros, e ele está falando para o público final, que ele quer que o público final utilize o sistema dele para poder fazer a sua gestão financeira. Então, nessa linha, né, no caso deles, eles têm os dois, mas imagine que fossem empresas distintas, uma oferecendo serviço para contadores e outra focando no público final. A linguagem tem que ser diferente, apesar de existirem o mesmo tema. Né? Então, primeiro de tudo é saber quem é a sua persona. E às vezes ele não é técnico, como eu estava falando, e às vezes ele é técnico. Se ele porventura for técnico, a sua chance de terceirização de criação de conteúdo é muito mais reduzida, tá? É muito menor, se você quiser dar um tom muito técnico. Segundo passo aí que é importante você saber das variáveis que eu estava falando no começo do nosso vídeo. A variável que eu gosto de prestar atenção é o momento da pessoa. Então imagine só, eu estava buscando informação sobre questões de faturamento, você provavelmente estava buscando alguma linha de linha jurídica, sei lá, assessoria jurídica e tudo mais, sobre uma lei específica, se isso impacta a sua empresa ou não. Nós somos leigos, então nós estamos num momento que eu estou buscando informação, eu não estou buscando o serviço daquela empresa ainda. Então eu estou no topo do funil, eu estou tendo contato com empresas daquele meio para tentar sanar uma dor que eu tenho, uma necessidade de informação, uma curiosidade de informação. Então aí vai muito mais para uma linha de eu ter um artigo menos complexo, mais para ser um pouquinho direto ao ponto e eu entender o que a pessoa deseja, essa é a minha visão, né? O que a pessoa deseja e ramificar para ela. Olha, se você quiser saber mais sobre assuntos, eu faço uns links dentro do artigo para levar a pessoa para mais assuntos. Então, primeiro passo, primeiro toque com ela tem que ser um toque mais leve, no meu entendimento, né? Quando você está falando bem de topo de funil. Tudo bem, tem pessoas que vão escrever artigos de 10.000 palavras, que falam, não, vamos fazer um super guia. Talvez essa pessoa não consuma esse super guia. E às vezes o cara faz o super guia porque ele fala que é bom para o Google. Quanto mais palavras eu colocar, mais o Google vai me valorizar. E a minha pergunta para você, na verdade, é o seguinte: o quanto de informação que o usuário vai consumir? Uma dica simples é você tem várias ferramentas para isso, como por exemplo a Hotjar, que você grava a tela e vê o que o usuário lê. Né? Ou ainda você pode ver pelo Google Analytics o quanto a pessoa faz o scroll da página. Pode ser que ela vá até uma determinada porção que ali é o conteúdo que de fato ela quer. O resto não importa para ela. E aí seu artigo de 10.000 palavras na verdade poderia ser resumido em 400 palavras. Né? Então é essa lógica que você tem que entender, que dependendo do momento da jornada de compra, ele quer um conteúdo mais raso. Ele quer um conteúdo de toque, de simplesmente conhecer o mercado. E se ele quiser profundidade, você pode ramificar para ele. Tá? Só que existem outras linhas de pensamento que pensam, né, que óbvio elas pensam, né, mas que seguem uma estrutura de quanto mais longo melhor, quanto mais completo mais eu vou falar para a pessoa, eu sou o cara completo no assunto. Eu, por exemplo, eu olho como grande case de sucesso nessa linha a Wikipedia, né? Então a Wikipedia tem uns mega artigos, né? Vamos colocar assim, mega artigos. Cara, quando eu entro na Wikipedia, normalmente eu consumo introdução e vou direto ao ponto que eu estava buscando. Então, eu não leio toda a página da Wikipedia. Eu acredito que talvez você também não. Se você lê, coloca nos comentários, fala, eu leio a página inteira da Wikipedia, fala, beleza. Mas enfim, eu não leio toda a página da Wikipedia, eu consumo a informação que eu estou buscando. E normalmente ela ranqueia, aparece no Google bem, aparece no Google bem. Não é só pela quantidade de conteúdo, mas eu vou direto no ponto que eu quero. Isso me importa, tá? Então, o momento, a jornada ali da pessoa, quanto mais topo de funil, eu acredito que mais raso o conteúdo pode ser, tá? E quanto mais profundo no funil, mais na linha técnica você tem que seguir. Então, eu saio da linha mais ampla lá em cima, de produção de conteúdo, para a linha mais técnica. Aí faz sentido você falar, ali, quando eu vou falar próximo do meu produto, eu tenho que dar um conhecimento real para a pessoa. Então, eu tenho que dar consistência para ela na informação e um detalhamento talvez maior, porque ela vai tomar a decisão e está mais próximo de tomar a decisão. E por último, né, a linha Google, né? Vamos falar de Google. Existem pessoas que eu dei um spoilerzinho, que vão para a linha de artigos muito longos e às vezes complexos, eles atraem mais visitas do Google. Cara, obviamente, se você tem mais conteúdo numa página, o Google vai entender que você tem mais informação e você vai aparecer para mais palavras porque você tem mais palavras diferentes dentro do seu conteúdo. Então a ideia aqui nem sempre o artigo mais longo é melhor.
do que 50 artigos que você poderia dividir esse artigo gigantesco. A comparação não pode ser um artigo raso de 400 palavras versus um de 10 mil palavras. Você tem que comparar 10 mil palavras versus 10 mil palavras. E isso faz mais sentido, né? Uma comparação mais justa. Eu sou muito da linha de, no primeiro momento, quantidade é melhor do que qualidade. No primeiro momento. E a estratégia que fica aqui como cereja de bolo para você no final do vídeo é: nada impede de, ao longo do tempo, você atualizar essas páginas menores, de você voltar nesses artigos menores, nesses conteúdos melhores e aprimorar aquele conteúdo, transformar de 400 para 600 palavras, 600 para 800, de 800 para 1000, dar um pouquinho mais de profundidade, um toquinho a mais, um detalhamento a mais, melhorar um pouco mais a própria descrição da informação, né? O jeito com que você está colocando a informação, ilustrar com mais imagens. É isso que a gente chama aqui na Mestre de reotimização. É você voltar em conteúdos que já existiam e melhorar ele, dar um toquezinho a mais. Já nos artigos gigantescos, normalmente eles já têm que sair altamente prontos, então é uma energia gigantesca que você tem que fazer, uma alta pesquisa, né, para você conseguir elaborar realmente um conteúdo gigante, né, montar muito bem. Tudo bem que ele, na hora que ele sai, ele causa um impacto interessante, as pessoas falam: olha, meu Deus, que guia maravilhoso, mas para o Google, no final das contas, eu gosto de ir na quantidade porque eu venho publicando com mais frequência. E aí depois eu posso voltar melhorando cada um desses artigos. Então, no meu modelo, eu gosto de, na primeira fase do projeto, fazer quantidade e na segunda fase ir mais para a linha da qualidade. Tá? Então fica aqui o pensamento para você que nem sempre artigos muito profundos ou muito grandes com tamanho, né, com quantidade de palavras muito grande, são melhores, não necessariamente. Eu acho que você tem que lembrar da persona, você tem que lembrar da jornada realmente do usuário e, no final das contas, o quanto tempo você demora para produzir essa peça gigantesca versus produzir peças menores e o quanto você já vai impactar as pessoas conforme você vai produzindo todo o conteúdo. Eu quero aproveitar e deixar você com o episódio 131 aqui do Mestre TV, onde eu falo do porquê é importante, mais importante, planejar um conteúdo do que propriamente escrever. E lá eu dou várias dicas legais que complementam muito o assunto que a gente viu agora, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você ainda não assina o canal, aproveita para se inscrever aí, se você já não se inscreveu. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, vai ser um prazer te ajudar, beleza? Sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio do Mestre TV.